E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação aqui com a gente. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa parada que, vamos ser sinceros, muita gente acha que é só um jargão pedagógico ou aquele famoso dom misterioso. Mas olha, a didática é uma ciência, e uma ciência com rigor absurdo. Ela é a chave mestra para transformar aquela sua intenção de ensinar em um aprendizado real, de verdade. E para entender o peso colossal disso hoje, a gente precisa começar encarando um choque de realidade gigante que rola nas salas de aula. Dá só uma olhada nesse paradoxo. Como é que pode a maioria dos educadores se sentir super confiante nos próprios métodos enquanto os alunos estão lá completamente desengajados? Olha esses dados do Ibope. 90% dos professores dizem que estão super satisfeitos com a própria didática, 9 em cada 10. Mas, ao mesmo tempo, 70% deles apontam que a desmotivação dos alunos é o maior problema que eles enfrentam. Fica parecendo que a didática é uma coisa que vive numa bolha totalmente separada da realidade do ensino, sabe? Bom, para entender como a gente chegou até aqui e como sair dessa, a gente vai passar por 5 pontos. O descompasso do ensino, a evolução histórica da didática, aquele debate clássico entre natismo e empirismo, o salto que o Vygotsky deu nessa história toda e, por fim, o papel do educador moderno. Vamos lá? Certo. Ponto 1. O descompasso do ensino. A gente precisa ir direto na raiz do problema. Existe uma diferença abismal entre você conhecer um assunto e você conseguir, de fato, ensinar esse assunto para alguém. Tem uma frase clássica que mata a charada de um jeito brilhante. Para ensinar o latim a João, é preciso conhecer o latim e o João. Sensacional, né? Os antigos já sacavam isso. Não adianta nada você ser um mestre no conteúdo, que aqui é o latim, se você ignora solenemente quem é o João. Ensinar é, antes de tudo, um encontro. E a história está cheia de exemplos desse descompasso gigantesco entre o suor de quem tenta passar uma matéria e o zero de aprendizado de quem está ali ouvindo. É super importante a gente entender essa diferença. Imagina alguém que manja muito, mas muito mesmo de uma área. Esse é o especialista. É o cara brilhante que é incrível de sentar e ficar ouvindo falar. Mas isso não faz dele um professor. Para ser um educador raiz, um profissional do ensino, você precisa dominar o que a gente chama de saberes pedagógicos. E é aí que entra a didática. Ela articula tudo. É literalmente a ciência de pegar um conhecimento complexo e conseguir transplantar isso para a mente de outra pessoa. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, a evolução da didática. E calma, se você acha que isso é invenção de ontem, está muito enganado. Essa é basicamente a área mais antiga de todo o campo pedagógico. A história da didática está ali, lado a lado, com o nascimento da escola moderna. Pensa lá no século XVI, quando a imprensa surgiu. Isso deu um verdadeiro boom no ensino. De repente, pela primeira vez na história, rolou uma preocupação metódica em organizar o conhecimento, em usar livros didáticos. O ensino deixou de ser aquela coisa bagunçada e começou a exigir método, disciplina e muita ordem. Aí a gente chega no século XVII com um cara chamado Comênios e a sua famosa Didática Magna. Esse cara foi um gigante. Ele cravou princípios que a gente usa até hoje, tipo a importância da repetição sistemática. E lançou uma ideia que, para a época, era absurdamente ousada: a universalização, ou seja, ensinar tudo a todos. Foi literalmente o primeiro grande projeto de tentar escalar o ensino para geral. Logo na sequência, no século XVIII, veio Herbert, e ele pegou o que o Comênios fez e injetou uma dose absurda de rigor científico nisso. Ele era meio obcecado pela mecânica de como a gente aprende, sabe? Ele pegou aquela intuição pedagógica e transformou num método super sistemático que, em tese, qualquer professor poderia replicar na sala de aula. E é muito doido ver como Herbert quebrou o ato de ensinar em 4 passos bem durões e formais. Ele começava com a clareza, que era para expor as ideias. Depois vinha a associação e o sistema, onde o cérebro ia conectando e organizando as coisas. E terminava no método, que era um momento do aluno colocar a mão na massa. Ele criou praticamente uma linha de montagem mental para garantir que o conhecimento não entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Caminhando para o ponto 3, inatismo versus empirismo. Conforme a didática foi encorpando, o bicho pegou na psicologia da educação. Começou uma verdadeira guerra teórica sobre como, afinal de contas, o ser humano aprende. E isso mudava tudo no jeito de dar aula. Nós temos duas visões de mundo aqui que são água e vinho. De um lado, o inatismo diz que o conhecimento já nasce com a gente, que é algo pré-formado, um lance biológico mesmo. Do outro lado da moeda, a gente tem o empirismo, que bate na tecla de que todo o nosso conhecimento vem de fora, das experiências, e é puramente captado pelos nossos sentidos. E o mais impressionante é ver como isso muda totalmente o papel de quem está ali na frente da sala de aula.
Se você vai pela linha inatista, o professor atua basicamente como um alto-falante. Ele despeja muito conteúdo e depois aplica uma prova para ver o quanto o aluno conseguiu guardar na cabeça. Já na visão empirista, o professor vira meio que um arquiteto, sabe? Ele controla o ambiente e os estímulos ao redor do aluno para tentar forçar algumas experiências que vão gerar uma mudança de comportamento ali na hora. Só que aí entra o nosso ponto 4, o avanço de Vygotsky. Esses dois modelos históricos tinham uns buracos gigantes. Nenhum deles conseguia explicar direito a bagunça maravilhosa e complexa que é a mente humana funcionando em sociedade. A didática estava precisando urgente de um respiro, e a revolução veio por meio da teoria sócio-histórica. A grande sacada aqui, o verdadeiro divisor de águas, é a famosa Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Vygotsky resolveu um dilema que travava muito a educação. Aquela sensação de que ou a intervenção do professor chegava muito cedo e a criança boiava totalmente, ou chegava muito tarde, quando ela já tinha aprendido tudo sozinha. Ele mostrou pra gente que aprender não é só receber informação de braços cruzados. É um processo superativo, interno e principalmente social. Vygotsky diz que a gente não tem só um nível de desenvolvimento, mas dois. Tem o nível real, que é aquilo que você já tira de letra e faz sozinho. Mas tem um outro território inteiro, que é o nível potencial. É tudo aquilo que está ali, em construção, que você até consegue fazer, mas só se tiver uma ajudinha de alguém mais experiente. E é exatamente nessa lacuna, nessa ZDP, que a mágica da didática acontece. O educador contemporâneo age como se fosse um andaime de uma obra. Aquela intervenção qualificada do professor acelera o processo, operando bem na fronteira do que o aluno ainda não domina 100%. O aprendizado nunca acontece num vácuo, ele é moldado pelas nossas vivências. E o professor é essa ponte que estica a corda entre o que o aluno consegue fazer hoje e o máximo da capacidade dele. Mas calma lá, aí a gente bate de frente com a realidade nua e crua. Imagina você entrar numa sala com 35 alunos. Não são apenas 35 pessoas diferentes ali. Com toda a diferença de cultura, de motivação e de base que cada um traz de casa, adivinha? Você, como professor, está lidando com 35 zonas de desenvolvimento proximal completamente diferentes, tudo ao mesmo tempo. É um grau de complexidade absurdo. Isso puxa ao nosso quinto e último ponto, o educador moderno. Diante dessa pedreira gigantesca e dessa diversidade toda, como é que a gente pega a teoria da didática e faz a roda girar na prática? A resposta está no dia a dia, em ações bem concretas. Primeiro de tudo, a gente tem que esquecer aquele aluno idealizado, aquele que deveria estar em tal nível. A gente precisa adequar as expectativas para o aluno real, que está de fato ali. Coisas simples fazem uma diferença gigante, sabe? Chamar pelo nome, ajustar o nível de dificuldade para que o aluno consiga acertar e construir a própria autoestima com isso. E claro, botar a galera para se ajudar. A monitoria entre os próprios colegas é uma ferramenta incrível para ativar aquela zona de desenvolvimento proximal na prática. Para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo uma reflexão que é para ficar martelando na cabeça. O nosso modelo de educação atual, ele está mesmo construindo os andaimes certos para elevar o verdadeiro potencial humano? Ou a gente ainda está lá atrás, repetindo aquela instrução mecânica, empurrando matéria goela abaixo por uma galera que já desconectou faz tempo? Dominar a didática, como a gente acabou de ver, exige infinitamente mais do que só saber a matéria. Fica aqui o convite para a gente repensar as nossas práticas, sempre guiados pela ciência. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.